Eleições 2016. E hoje no T-Voz a gente dá sequência à entrevista com os candidatos que foram eleitos a vereador a partir do próximo mandato, a partir de 2017. E está aqui hoje no T-Voz o Dr. Rangel Dentista, que foi reeleito a vereador para mais 4 anos. Obrigado, Dr. Rangel, pela visita aqui no T-Voz. Seja bem-vindo. Obrigado a você, Estevam. Agradeço a você, a toda a equipe do T-Voz, do Jornal Voz, ao Adriano, ao seu diretor Josué, pela oportunidade de estarmos aqui conversando, né, após a eleição, o processo eleitoral do último domingo, que me permitiu me reeleger vereador para um novo mandato. Rangel, uma eleição mais curta do que as outras que passaram, foram 45 dias de campanha que acabaram se tornando 30 dias, né, por conta da questão dos materiais e do trabalho constante. Como é que foi essa campanha? É uma campanha curta, igual você disse, né? E, na verdade não foi uma campanha de 45 dias, porque tem a parte burocrática, que é a parte de banco, que é a abertura de conta, regularização de CNPJ, aí depois tem um tempo de entrega do material gráfico, então é de 40 dias para baixo. Tá? Então foi realmente uma campanha muito curta. São Joaquim da Barra cresceu, em relação a 2012 nós temos novos bairros, uns ainda em construção, mas com residências, outros já totalmente construídos, que isso dificultou talvez a ida dos candidatos a todos os bairros. Eu, por exemplo, me desdobrei, eu tenho meu consultório, claro, eu não pude ficar 40 dias afastado do consultório, reservei a última semana para ficar afastado das minhas funções de cirurgião dentista, mas durante essa campanha, no meio período, eu andava, ia nas residências, conversava com as pessoas nas ruas, mas mesmo assim, foi uma eleição muito atípica, né? Uma eleição rigorosa na fiscalização de gastos, isso é importante para os candidatos, mas valeu a pena. Foi uma eleição também que veio consolidar o processo democrático que o Brasil tem a cada 2 anos. Deu para fazer a cidade toda? Não deu, teve bairros que eu não consegui andar, né? Andei em João Paulo, andei no Teto, andei em Santa Terezinha, andei em Vila Derreno, andei Jardim Paulista, e outros bairros, mas andei parte Lapa, parte desses bairros deu para andar, mas inteiro não deu, porque, como eu disse, você andar não é fácil, né? Você conversa, tem que parar, dar atenção, passar o seu trabalho, ouvir propostas, então não é uma coisa rápida. Com o candidato presente ainda é pior, porque as pessoas querem conversar, né? O pior que eu digo assim, em tempo, em gasto de tempo, mas é um tempo gasto de forma útil, né, que vem acrescentar muito na sua campanha. Eu só tenho que agradecer essas pessoas que me ouviram por onde eu passei, que me escutaram, que estiveram perto de mim, e principalmente naquelas que acreditaram que as minhas propostas, que o meu trabalho pudesse ser bom e pudesse também continuar por mais 4 anos. Agora, Rangel, a reeleição, você que já estava na Câmara, como é que você viu a diferença de ser eleito pela primeira vez e agora de ser reeleito? A dificuldade é maior? Estevam, é a primeira vez que eu participo no processo eleitoral no qual eu buscava uma reeleição. Eu participei em 2008, fiquei como primeiro suplente, em 2012 eu consegui a minha eleição, e em 2016 eu tratava a reeleição. A gente ouvia de pessoas que já passaram por esse processo que a reeleição era mais difícil. Aí eu concordo. Primeiro, que você tem que ser avaliado por tudo aquilo que você fez, né? E de repente algo que você não possa ter feito, ou que você às vezes deixou de fazer em relação à opinião de uma pessoa, você já não poderia representar a continuidade. Aí vem os candidatos novos que representam a essas pessoas aquele poder de mudança, aquele poder que de repente possa acontecer o que não aconteceu com você. Segundo, a gente tem uma crise política, moral, ética, que dificulta, não para mim, mas para todos os vereadores, candidatos que disputaram essa eleição. Basta você ver o número de votação, com exceção da dona Neuza, que foi um fenômeno, que foi um recorde histórico, que na minha opinião jamais será batido em termos de número e porcentagem de São Joaquim da Barra. Os demais candidatos, principalmente aqueles que estavam eleitos, tiveram um decréscimo de votação. Como eu já disse, 9.500, em torno disso, pessoas não votaram, deixaram de votar ou votaram branco e nulo. Juntando-se a mais 3.200 pessoas que depositaram um voto em um vereador, então os vereadores deixaram de ter quase 13 mil votos. Então, onde que acarretou a perda de votos em todo mundo, todos os candidatos. Então, sem contar que aumentou também a quantidade de candidatos, né? Também, bem lembrado. Além de tudo isso, aumentou
a quantidade de candidatos. E essa abstenção que foi maior, eu acho que foi o dobro da última vez, né? É consequência daquilo que vem acontecendo na classe política. E eu andava nas minhas reuniões, na minha caminhada, dizendo às pessoas que aqui nós tínhamos a oportunidade de saber quem é quem, de avaliar o trabalho, avaliar a pessoa, avaliar as propostas, né? Que nós não deveríamos, de repente, vincular tudo o que acontece de ruim, principalmente nas esferas superiores, federal e estadual. Mas foi uma eleição válida, difícil, né? A reeleição é muito mais difícil que uma eleição, e isso eu comprovei. Agora, Rangel, você que sempre disputou eleições pelo PMDB e o Hilário, que sempre também disputou eleições pelo PT, foram dois candidatos que foram muito atacados durante esse processo eleitoral, como outros também que eram vereadores por esses partidos que deixaram a legenda e hoje disputaram pelo PPS. Vocês foram muito atacados. Você acredita que isso também pode ter atrapalhado um pouco durante esse processo? Então, eu não sei, sabe por quê? Realmente, como você bem disse, você presenciou até isso em algumas situações, né, que realmente houve uma campanha de nível muito baixo por parte dos meus adversários, principalmente de algumas pessoas vinculadas ao meu ex-partido, né, que tentavam denegrir, tentavam vincular coisas que eram verdade sobre a minha pessoa, mas eu me centrei na seguinte coisa: eu segui o caminho que a nossa coligação seguiu, eu segui o caminho do que foi falado nas reuniões com os pré-candidatos, com os candidatos posteriormente a vereadores, com o nosso candidato a prefeito, Dr. Marcelo. Nós sabíamos, tá, que se conseguíssemos centrar em propostas, centrar em mostrar os nossos trabalhos, em centrar na reeleição daquilo que a gente achava melhor para a cidade, que é o Dr. Marcelo, dificilmente a vitória não deixaria de vir. Por quê? A vitória maior nossa seria a reeleição daquilo que a gente achava certo para a cidade, que é, no caso, a administração do Dr. Marcelo. Em relação ao vereador, eu segui o mesmo caminho, a mesma metodologia. Eu me centrei nas propostas, centrei nos trabalhos, que eu tinha muitos para ser mostrado. E em relação aos ataques, realmente eu nem respondi, porque na verdade a eleição não deixa de ser uma competição, não deixa de ser uma corrida. E quando você se sente na frente, se você olhar para trás, você acaba se perdendo, acaba tropeçando. Isso é numa corrida de bicicleta, numa corrida a pé, isso é uma natação. Então a eleição também é um processo onde você tem que correr para chegar na frente. Tá? É lamentável, eu só acho que foi lamentável esse tipo de campanha dos nossos adversários, né? Mas por outro lado eu fico feliz, porque 14 mil pessoas, quase 15 mil pessoas aprovaram o nosso governo, aprovaram o nosso mandato e aprovaram, acima de tudo, o jeito nosso de fazer política, que é em cima de propostas, em cima de trabalho, e não em cima de coisas ruins, de ataques pessoais envolvendo família, envolvendo pessoas de perto, próximas de você. Isso o povo já disse e já mostrou que não tem espaço mais na política atual. Já você foi o segundo vereador mais votado do PPS nessa legenda que você disputou. As eleições já passaram. A partir de 2017 você assume um novo mandato para mais 4 anos. Qual que é a expectativa? Você continuará no sindicato, deixará o sindicato e vai se dedicar mais na Câmara Municipal? Há outros projetos também relacionados a isso? Qual que é a sua expectativa a partir de agora? Então, primeiro, eu estou agora terminando esse primeiro mandato, que é muito importante. Faltam 3 meses, então são 3 meses de trabalho, né, que eu tenho que desenvolver dentro da Câmara. Segundo, repensar, né? Repensar tudo aquilo que eu posso ter errado, tudo aquilo que eu posso ter acertado, pôr na balança, mudar às vezes, de repente, o jeito de trabalhar e principalmente o jeito de divulgar tudo aquilo que nós fazemos, que é o nosso trabalho. Em relação ao sindicato, eu tenho um compromisso, não eu, mas uma diretoria forte, uma diretoria que venceu as eleições sindicais ano passado com 70% de voto. São pessoas muito competentes, muito empenhadas, e segunda-feira próxima agora nós já temos uma reunião com a diretoria para discutirmos algumas coisas importantes para o servidor público, como por exemplo a análise do balancete da prefeitura em relação à arrecadação, para a gente já começar a montar numa próxima assembleia a pauta de reivindicação, a nossa tão sonhada database. Então tem alguns assuntos importantes aí, né, porque final de ano a gente já começa essas movimentações. Então eu tenho um compromisso com o sindicato enquanto eu estiver presidente. Em relação ao trabalho da Câmara, vamos aguardar. Eu fui eleito vereador, eu tenho, claro, algumas
mas a intenção maior é fazer um trabalho naquilo que eu fui designado, naquilo que eu estiver dentro da vida pública, para que o resultado seja sempre positivo, que é a melhoria da qualidade de vida de São Joaquim da Barra, e melhorar cada vez mais para cada cidadão que aqui reside. Tá certo, Rangel. E quais são os principais desafios enquanto vereador? Você que andou de casa em casa deve ter ouvido bastante isso, que é a presença do vereador muitas vezes no bairro, não com frequência, mas passar a conversar com a população nos bairros de São Joaquim, ouvir. Você também deve ter ouvido muito essa reclamação e até por conta disso que houve uma renovação na Câmara. Acho que de 50% dos vereadores não foram reeleitos, justamente por acredito, essa questão. Ouviu também muito isso durante a campanha, da falta da presença do vereador nos bairros? Claro, que eu disse, né? Talvez a gente vai ter que rever alguns conceitos, alguma forma de trabalhar, alguma forma de divulgar seu trabalho. E o que mais as pessoas querem hoje, eu percebi, é atenção. Nem sempre tudo está no nosso alcance resolver, principalmente o vereador, que normalmente grande parte dos pedidos estão de encontro às necessidades da população, não estão de encontro àquilo que a gente pode fazer, a maioria. O grande, por exemplo, pedido que a gente viu nas andanças desse ano é o emprego, a questão do desemprego, que está muito alto. Então as pessoas pediam geração de emprego. E a Câmara se empenhou nesses 4 anos. Autorizou a primeira venda daquele terreno em frente ao sindicato, agora a gente está autorizando a permuta. Só que nós passamos por uma crise que avassalou o país. A Prefeitura de São Joaquim está com as contas equilibradas em dias, porque tem uma gestão sábia, uma gestão responsável, Dr. Marcelo, uma gestão transparente, né, e equilibrada. Por isso que nós não estamos, aliás, à frente das prefeituras, um passo a mais em relação a estar melhor. Mas você tem razão, acho que a presença nos bairros, a contato com a população é muito importante. Eu tenho dentro do consultório, eu tenho dentro do sindicato, tenho dentro da clínica odontológica, mas a gente precisa rever esse termo. Como eu disse, algumas falhas que possam ter ocorrido nesses 4 anos, tentar corrigi-las, e tentar fazer um trabalho, onde que esse trabalho que você faça vá de encontro às pessoas. Eu vejo assim, eu criei alguns instrumentos, principalmente em redes sociais, internet, que é um site, que é uma fanpage, que eu divulgo praticamente semanalmente tudo aquilo que eu fiz, que eu faço, que eu desenvolvo. Só que a gente percebe que esse trabalho ele atinge apenas 30% a 40% da população. Isso já foi feito no curso de marketing, foi falado no curso de marketing que a gente fez. Então, alguns outros instrumentos a gente tem que bolar, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar para poder estar em contato direto com a população. E isso eu prometo a todos vocês que a gente vai remodelar, a gente vai reformular para que a população esteja mais em contato comigo. Tá certo, Rangel, obrigado pela visita hoje aqui no Ter Voz, foi um prazer recebê-lo. Para falar um pouco sobre o resultado dessas eleições, que é muito importante, a gente sabe que a população quer saber o que o homem público pensa. Foi muito importante, sucesso para você e para todos os vereadores reeleitos e eleitos para mais 4 anos. Olha, muito obrigado, e nesse restinho de entrevista eu gostaria de fazer agradecimentos especiais. Primeiro a Deus por permitir me dar saúde, alegria, me dar disposição, sabedoria para lidar com as adversidades, com os ataques que a gente sofreu. E com essa sabedoria a gente, junto às pessoas que confiaram no meu trabalho, chegar à vitória. A toda a minha família, aí a minha esposa, a minha filha, que eu deixei de dedicar o carinho e a atenção que ela merece nesses 40 dias, a meus pais, os meus sogros, meus primos, primas, cunhados, cunhadas, tios, tias, irmãos, enfim, todas as pessoas na minha família que me apoiaram. A cada cabo eleitoral, cada pessoa que me ajudou, de forma espontânea, voluntária, aqueles que trabalharam para mim, por mim, meu muito obrigado. Aos meus amigos, que estiveram sempre ao meu lado, acreditando no meu trabalho, acreditando na minha eleição, isso é muito importante. Mas principalmente, aquelas pessoas que me ouviram, deixaram falar meu trabalho, as minhas propostas, discutiram comigo um futuro mandato, em especial, claro, as 589 pessoas que me deram a oportunidade de continuar tudo aquilo que a gente vem começar. Então, para vocês, meu muito obrigado especial, de coração.
aos meus amigos, a todos os meus familiares e a Deus por permitir que eu esteja vivo, com saúde, nesse momento tão importante da minha vida, que é uma reeleição para o cargo de vereador. Então, muito obrigado.